proceder dessa forma simples. Glória a Deus. Qual foi o problema na Torre de Babel, da união, da comunhão lá? Eles fizeram uma comunhão primeiro horizontal entre eles. Vamos fazer uma torre, vamos subir lá em cima, vamos pegar, vamos colocar a mão no céu e todo o povo, todos os outros povos vão nos reverenciar. A verdadeira comunhão, como bênção de Deus, que vai trazer os benefícios necessários para eu vencer essa era aqui. Ela só vai ser real quando primeiro eu tiver comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando essa participação comum, Deus pensa, eu penso, Deus age, eu ajo, Deus acha, eu acho, Deus faz, eu faço. Quando isso for primeiro na vertical, aí vai ser muito fácil, porque vai ser só um resultado da minha comunhão como bênção de Deus. Eu já tenho com Deus e eu acabei de dizer que eu vi na palavra de Deus que comunhão é bênção, e se comunhão é bênção, ela é dada por Deus. Eu tenho comunhão com Deus, então isso fica fácil ter comunhão com os irmãos, e essa comunhão vai louvar e adorar o nome do Senhor. Hoje nós temos aí um instrumento tecnológico fortíssimo em nossas mãos, a internet. Você tem uma ideia, você tem uma crença, você tem uma filosofia, você tem uma maneira de pensar, procura na internet, você vai ver um monte de gente para você ter comunhão. Tem um monte de grupos que se unem para defender as suas ideias. O problema é, eu posso ser sincero à minha ideia, eu posso ser sincero ao meu conceito, mas tem verdade nessa minha ideia? Tem verdade nessa minha crença? O mundo tem vários deuses, o mundo tem várias religiões, o mundo tem vários caminhos, mas a minha crença na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo está baseada numa verdade, de João 14,6, quando Jesus se levanta e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa comunhão, essa participação como ideia, ela é real, ela é verdadeira, ela tem alicerce, ela tem fundamento. Eu não creio em qualquer coisa, mas eu sou sincero na minha fé. Não, isso não vale. A sua fé tem que estar fundamentada em uma verdade, e só tem uma verdade, que é Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso eu vi, diz o apóstolo João. Isso eu ouvi e isso eu anunciei para vocês, para que a gente tenha uma comunhão, ó, conosco. Mas a minha comunhão está lá, com o Pai, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o propósito da igreja? O que é que vai me fazer levantar deste banco e voltar para minha casa em paz? Que a minha crença é certa, que a minha comunhão entre os irmãos é válida. É que o reino de Deus foi instituído aqui. É que o reino de Deus baixou aqui, irmãos. É que o reino de Deus, disse Jesus uma vez para os fariseus, ei, os fariseus encostaram Jesus na parede e disseram, cadê o reino? Que você ainda anunciou que ia vir estabelecer, cadê? Ainda somos oprimidos de Roma, ainda somos escravos de Roma, cadê o reino que você disse que ia libertar todo o povo judeu? Ele disse, ei, não fiquem esperando se alguém quiser dizer, olha ele ali, não fiquem esperando se disserem, oh, ele é aqui. Mas o reino de Deus, ele é invisível, porque ele vai nascer dentro de vós. Nessa noite, irmão, a sua comunhão é válida com o Senhor, a sua comunhão é válida com o irmão, porque o reino de Deus está aí na tua vida, o reino de Deus está aí dentro de você. E o apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, não espera que o reino de Deus é comida e bebida, porque não é não. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você participa da mesma ideia do teu irmão,
Você consegue entender? Eu custei, mas eu entendi. Cabeça que é criatura, mas Deus bate nela até que ela entende. Porque Deus tem tanto propósito na comunhão. Deixa eu levar você para a história. Roma foi um império dominador. Ele ia dominando, conquistando aos poucos. Ele chegava num território estranho e o conquistava. Sabe o que ele fazia? Ele fundava uma província de Roma. Em território estranho, Roma estabelecia uma colônia. Neste território estranho, quem governava era Roma. Nesse território estranho, se vivia como Roma. Nesse território estranho, se tornava uma Roma de miniatura. Onde você está querendo chegar, irmã Noemi? Na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, para você que está pensando que ainda vai conseguir alguma coisa nesta terra, eu vou ter que te derrubar o teu cavaleiro. O apóstolo Paulo diz, irmão, a nossa pátria está no céu. Aleluia. Parece que eu estou vendo o Paulo dizendo, Filipenses, olha lá para cima. A nossa pátria, lá. Continua olhando para cima, Filipenses. É da onde nós esperamos o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é a Rosa de Saron? Certeza. Irmãos de Vila Dinamarca? Ei, olha para cima. Você não é daqui não. A sua pátria é lá. Ei, continua olhando para cima. É de lá que nós esperamos a volta do nosso Senhor. E que tem a ver com a história de Roma, irmã Noemi? Roma. Quando Roma conquistava um território estranho, ele colocava lá uma miniatura de Roma. Roma comandava, Roma mandava. Era Roma, se vestia, se comia, se falava, se vivia como Roma. Você ainda não foi para o céu, não. Você ainda só está olhando. Você está habitando num território de moradores de Torre de Babel, de natureza egoísta, orgulhosa, ambiciosa, gananciosa, um passando por cima do outro e ainda faz assim com o salto, ó, mais 15 que seja, para entrar bem na carne. Você está vivendo nesse território estranho de pessoas que estão te esbofeteando, que estão te afrontando, que estão te confrontando. Mas fica tranquilo, continua olhando para cima, porque aqui Deus estabeleceu uma miniatura de céu. A gente vive como no céu. O Espírito de Deus está aqui, nos conduzindo como no céu. O Senhor Jesus Cristo governa como no céu. Ei, é assim ou não? Cara, o que é isso? Tem que ser assim. Se você é igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, se você crê numa crença comum de que Jesus é o Senhor, Salvador, que morreu na cruz do Calvário para perdão,